Olá a todos, meu nome é Luísa Carvalho, eu sou aluna do curso de Engenharia Biotecnológica da Unesp, da Universidade Estadual Paulista, e hoje eu vou apresentar sobre imobilização de lipase de Burkholderia lata, BL02, utilizando suporte celulósico. Esse trabalho ele foi desenvolvido juntamente com o Arthur Milaré, o Bruno Henrique de Oliveira e com a minha orientadora, a Valéria Nascimento. Bom, esse trabalho ele trata, né, do uso de uma enzima e as enzimas, de uma forma geral, elas são muito importantes para nossa vida, né? Então elas desempenham diversas funções que são importantes tanto para a nossa fisiologia quanto também para a fisiologia de animais, de plantas e até mesmo dos micro-organismos. Por conta disso, elas têm diversas características que tornam elas muito interessantes, que são a capacidade de catalisar várias reações químicas, né? Como elas coordenam várias reações do nosso metabolismo. As enzimas elas têm uma grande variedade de reações que elas conseguem catalisar. Elas também possuem enantioseletividade e regioseletividade, e elas também atuam em condições brandas de temperatura, pressão e pH, né, que como elas atuam, por exemplo, no nosso sistema, né, na nossa fisiologia, então elas conseguem atuar nessas condições que são mais amenas. E por conta disso, elas têm características que tornam elas muito mais interessantes do que os catalisadores químicos convencionais que são utilizados na indústria. E por isso, elas cada vez mais vêm sendo aplicadas industrialmente por conta dessas vantagens que elas possuem. Esse trabalho, ele trata especificamente da lipase, que é uma enzima que pertence ao grupo das hidrolases, e elas também catalisam várias reações, como a hidrólise, a interesterificação, a esterificação, a aminólise e a alcoólise. E uma outra característica que torna ela diferente, né, que torna ela vantajosa, é que ela não requer um cofator para suas reações. E aqui no slide a gente tem uma imagem, né, de uma lipase, da sua estrutura proteica. Bom, esse trabalho ele trata da imobilização de enzimas. Como eu disse, as enzimas elas têm várias vantagens em relação aos catalisadores convencionais, mas elas possuem também alguns problemas quando a gente pensa na aplicação dela na indústria. Apesar de elas terem muitas vantagens, elas possuem algumas dificuldades quando a gente pensa, né, que precisa colocar numa aplicação industrial, elas podem apresentar alguns problemas. Então, por exemplo, como elas são muito sensíveis, elas podem desnaturar facilmente num processo industrial por conta de temperaturas extremas, né? Mudança de pH. E isso faz com que a aplicação dela industrialmente seja um pouco mais limitada. E a imobilização de enzimas é uma técnica que tem o objetivo de melhorar esses problemas associados ao uso de enzimas industrialmente, fazendo com que ela tenha uma estabilidade muito melhor do que ela teria e fazendo com que ela consiga ocorrer em ambientes não aquosos. Além disso, a gente consegue também melhorar essa atividade catalítica e também a reciclabilidade da enzima em meios reacionais. Para fazer o método de mobilização enzimática, existem vários tipos de suportes. A gente tem os vidros com poros, agarose, cerâmicas e celulose. E também existem vários tipos de ligação. Então, tem o método de mobilização por adsorção, ligação covalente, ligação iônica. Existem aquelas que são reversíveis e as outras que são irreversíveis. Qual seria melhor? Isso vai depender do tipo de aplicação em que você vai estar colocando aquela enzima. Então, tudo isso precisa ser considerado para escolher qual desses métodos é melhor. Cada um apresenta suas vantagens e desvantagens,
e tudo isso é considerado na hora de escolher qual é o melhor deles para um determinado tipo de projeto e reação. Bom, para fazer, né, essa imobilização, então, primeiramente, a gente produziu a enzima. Como eu falei no começo, ela foi produzida por uma bactéria, a Burkholderia lata. Então, a gente fez primeiro a inoculação dessa bactéria no meio fermentativo e a gente manteve, né, por 72 horas nesse meio, a 180 RPM a 37 graus. Depois desse período, a gente fez a centrifugação para recuperar a enzima, né? Como ela é uma enzima extracelular, então a gente centrifuga para separar a enzima da parte das células, né, que estão ali no meio. E depois a gente ainda faz uma filtração da enzima com hexano para a gente tirar outros componentes que podem estar ali no meio e que atrapalham a atividade da enzima. A gente então seguiu para a imobilização da enzima. Esse método que a gente usou para imobilizar, ele já é baseado em um protocolo que já foi desenvolvido no nosso grupo de pesquisa, onde usa DAE celulose. Nesse caso, a gente não usou a DAE celulose, porque a gente queria testar um suporte diferente, né? Um suporte celulósico diferente. Então, a gente usou a celulose de fibra curta branqueada, que é o CFCB, e a gente misturou, né, esse CFCB com a lipase, e a gente manteve numa agitação branda em banho de gelo. A gente também adicionou tampão citrato fosfato nessa etapa. Após, né, essa agitação, a gente seguiu para a centrifugação para separar, né, a matriz desse tampão. E depois a gente fez uma lavagem com NaCl, 2 lavagens que a gente fez, e depois a centrifugação por 10 minutos. Por fim, a gente fez uma lavagem também com isopropanol 50%, em tampão citrato fosfato, e por último, uma centrifugação. Então, a gente obteve várias amostras, né? A gente teve a amostra do tampão lá no início, as 2 de NaCl e de isopropanol, e a enzima imobilizada. Todas essas amostras a gente usou para fazer a análise pela determinação da atividade lipolítica pela hidrólise do PNPP. A gente fez esse teste para a gente conseguir ver como essas amostras, o quanto da enzima, na verdade, ficou retida em cada uma dessas amostras. Então, a gente viu a atividade de todas elas para ver o quanto, né, o suporte ele foi capaz de imobilizar a enzima. E com essa análise, a gente obteve essa tabela, onde mostra qual é a atividade da enzima delipidada, né, no início, antes de começar o processo de imobilização. Esse valor a gente tem como referência para a gente conseguir ver o quanto das outras amostras a gente tem a enzima ali, né, que foi se perdendo ao longo do processo. Então, a atividade total da enzima delipidada foi de 1.202,5, do tampão de ligação foi 665, do NaCl da primeira lavagem foi 242,35, do NaCl da segunda lavagem 56 e do tampão de lavagem 14,8. Como a gente vê na tabela, esse valor da atividade ele foi diminuindo ao longo do tempo. Então, vai mostrando, né, que conforme você vai colocando várias soluções ali, a enzima ela vai ficando retida em cada uma dessas soluções, né? Um pouquinho dela vai ficando. E na última coluna, né, a gente tem a recuperação. Então, tem o valor, né, de referência de 100% de 1.202 e os outros valores que vão mostrando em porcentagem o quanto isso representa de recuperação da enzima. E no suporte seco, né, que é o mais importante, né, que é o que a gente tem mais interesse, a gente obteve 235,5 de atividade total, que representa 19,6 de recuperação. Esse valor é um valor bom, porque mostra o quanto da enzima realmente ficou no suporte. Esse valor é um valor considerável, né? Porque geralmente a enzima, quando ela é submetida a várias amostras, né? Várias soluções como NaCl, isopropanol,
a tendência é que ela saia do suporte. Então, esse valor de 19,6 mostra que realmente houve uma ligação e que ela conseguiu manter a enzima ligada ao suporte, mesmo com a adição de todas essas soluções. Esse valor ele pode ser melhorado, a gente precisa olhar para o nosso método, né, e conseguir enxergar o que pode ser melhorado, e com isso também melhorar esse valor de recuperação, que já foi, né, um valor satisfatório. E com isso a gente conclui que a celulose de fibra curta branqueada ela tem sim potencial para imobilizar a lipase produzida pela Burkholderia lata. Bom, esse foi o meu trabalho. Aqui estão algumas referências. E eu gostaria também de agradecer pela atenção de todos. E caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar algo, esse é o meu e-mail. Até mais.